Olá, tudo bem? Hoje uma quarta-feira, dia 26 de janeiro, e nós estamos aqui trazendo para você mais um Pauta Geral. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua companhia. Vamos começando o programa de hoje. Eu quero cumprimentar meu amigo de trabalho, Péricles Calaça. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Odilmar, boa tarde a você que nos acompanha, boa tarde ao Carlos, ao Alisson que está aqui no estúdio hoje. Vamos aí para mais um Pauta Geral. Muito bem, e assim nós estamos então iniciando mais uma edição do seu Pauta Geral. Muito bem, minha gente, hoje nós começamos falando de educação e de política. Pois é, os deputados que integram a bancada da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, liderados aí pelo deputado professor Lemos, do PT, realizaram hoje à tarde uma audiência pública na qual foi debatida a matriz curricular do ensino médio no Estado. O motivo da audiência foi discutir o texto de uma instrução normativa do governo do Estado que reduz de 2 para 1 hora aula semanal para as disciplinas de filosofia, sociologia e também artes. Pois é, os participantes entendem que esta medida empobrece a matriz curricular e que também não encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, muito menos nos anseios da comunidade escolar. O presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, chamou atenção ainda para um outro fato, a questão do adoecimento dos professores, que, segundo ele, com essa redução do horário de trabalho, vão precisar se deslocar com maior celeridade entre as escolas e ficarão sobrecarregados. Segundo ele, a carga horária dos professores brasileiros já é uma das mais altas e penosas do mundo, e com essas mudanças, isso deve piorar a situação dos professores. Meu amigo Péricles Calaça, sociologia, filosofia e artes, sendo reduzida no currículo escolar. Parece ser um prejuízo. Eu, pelo menos, acho que é um prejuízo, não sei a sua opinião, mas eu acho que é realmente um grande prejuízo. Me parece que essas matérias deveriam estar merecendo um destaque maior, junto com outras, né? Então, Odilmar, eu comungo da mesma opinião que você. É um prejuízo tirarmos essas matérias que são as matérias que nos fazem ser pensantes no ensino, né? Sociologia, essas matérias que fazem você refletir, você até aprender a contestar, a questionar, e tirar essas disciplinas aí da grade curricular ou diminuir, né, a carga horária é um prejuízo na formação aí dos nossos alunos. Tenho essa opinião aí que vai na mesma direção que a tua, Gilmar. Realmente é um prejuízo para nossos alunos. E olha, a Secretaria de Saúde de Palmeira, ela apresentou hoje mais um boletim sobre aí a questão da Covid-19. Nós vamos acompanhar esse boletim, porque deu um probleminha que eu vou ter que ler agora, né? Mais um caso de adoecimento da Covid-19, minha gente, na nossa cidade, viu? É uma pessoa ainda jovem, de 42 anos, e essa pessoa, ela está sendo acompanhada por todos os profissionais da Secretaria de Saúde, né? E ela se encontra em isolamento na sua casa, sabe? É uma situação braba. A gente tem orientado para isso, né? A situação da Covid-19 não está resolvida, nem no Paraná, nem no Brasil, nem em Palmeiras, nem em lugar nenhum. Cada dia a gente está vendo aqui mesmo na nossa comunidade
que apesar de ser uma comunidade pequena, novos casos continuam aparecendo. Essa pessoa reside na área urbana, está em isolamento e está sendo acompanhada pelo Serviço Municipal de Saúde. Até o momento nós temos aí 642 casos confirmados em pessoas que residem no município, porque também já foram verificados 22 casos de pessoas que não residem, mas que trabalham no município. Nós temos aí 456 pacientes que já se recuperaram e outros 178 em isolamento familiar. Ao longo desse período de pandemia, infelizmente, nós tivemos 8 óbitos em Palmeira. E um novo lote da vacina Coronavac, com cerca de 40 mil doses, chegou hoje ao Paraná. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. O lote é suficiente para imunizar em torno de 19.800 pessoas, já que são 2 aplicações, né? O novo lote de Coronavac chegou a Curitiba nesta segunda-feira. As 39.600 doses devem ser suficientes para vacinar mais 19.800 pessoas contra a Covid-19. O intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de 14 a 28 dias. O governo do estado já iniciou o processo de logística para encaminhar o imunizante às 22 regionais de saúde do estado. Vamos continuar insistindo com os municípios e com as regionais de saúde para dar continuidade aos trabalhadores de saúde. É uma área que nós precisamos finalizar e contribuir para isso. E aguardamos ainda que nos próximos dias seja já marcada a vinda de 3.700.000 doses que o governo tem do Butantan, do Coronavac, distribuídas para todo o Brasil. Nós devemos ter aí em torno de 235 mil doses para o estado do Paraná. Lembrando que as doses da Coronavac sempre vêm, nós temos que trabalhar com a metade delas, porque a outra metade já é a previsão de espera, de estoque, para a segunda dose, tendo em vista que a Coronavac tem 21 dias entre a primeira dose e a segunda dose, diferente da Oxford AstraZeneca, que tem de 90 a 120 dias entre a primeira e a segunda dose. Falando em Covid-19, nós temos que mudar um pouquinho para começar a falar sobre, sabe o quê? A velha dengue. Boletim divulgado aí pela Secretaria de Estado da Saúde registra já 1.946 casos confirmados no Paraná. Período de registro iniciou em agosto do ano passado. O mosquito da dengue está aí, os dados mostram que, em relação ao ano passado, aconteceu uma diminuição no total de casos, mas a notícia ruim é que a letalidade ou a mortalidade da doença esse ano está maior. A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Ivana Belmonte, disse que no mesmo período do ano passado, o boletim estadual trazia 2 óbitos, hoje já soma 6. 14 municípios paranaenses com casos de dengue apresentam sinais de alarme e outros 6 com casos de dengue grave. Pede-se que a população atente para os cuidados preventivos, eliminando os locais e recipientes que acumulem água parada tanto nos quintais quanto nos ambientes internos das residências. Poxa vida, estava aí, né? A gente fazia tempo que não falava de outra coisa, só de Covid-19. Agora vamos falar de outra coisa, que é a velha e conhecida dengue, né? O pessoal até acha que tinha esquecido da dengue, né? Deixando os mosquitinhos aparecerem. Na verdade, nunca deixou de existir, né? Até, inclusive, algumas pessoas faziam o comparativo, né? Morreu tanto de Covid, mas morreu tanto de dengue. Independente, né? O importante seria que não morresse nem pessoas de dengue, nem de Covid. Mas enquanto estamos aí lutando contra a Covid-19, não podemos deixar passar despercebido a nossa preocupação com o controle também da dengue e de outras doenças que dependem de nós, a nossa parte, né? A dengue principalmente depende de nós. Muito mais do que ter uma vacina é ter os cuidados para que não haja a proliferação do mosquito da dengue. Verdade.
Bom, e olha, um levantamento que foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, Pérez, mostra que 61,9% das pessoas que foram entrevistadas não acreditam ser possível retornar às aulas no Brasil com segurança, viu? Pelo menos no atual momento. Eles acreditam que a retomada segura não pode acontecer. E essa aí é realmente a grande maioria das pessoas preocupadas, portanto, com o retorno das aulas, que está programado aí para acontecer já no próximo mês, né, que está chegando. A pesquisa de opinião foi realizada por meio de entrevistas pessoais telefônicas com pessoas acima de 16 anos, isso em 208 municípios brasileiros de 26 estados, além do Distrito Federal. Aconteceu agora no período de 15 a 18 de janeiro. O pessoal parece que não está acreditando realmente, né, na possibilidade de voltar às aulas. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano numa escola aqui no interior de Palmeira, e eu posso dizer para você que realmente você voltar às aulas, você conseguir conter as crianças para que não haja o contato, para que eles não se abracem, para que não se toquem, ou que mantenham ali as mãos sempre higienizadas, uso de máscara, é praticamente impossível. As crianças não têm essa percepção que nós temos, e eu também acredito que talvez pudéssemos esperar um pouco mais para que possamos ter a segurança necessária para que as crianças possam voltar para a escola com segurança e também voltar para casa com segurança, não trazendo para dentro de casa aí o coronavírus, né, talvez aí trazendo a doença para o seu avô, a sua avó, os seus pais. Então eu fico nessa estatística aí das pessoas que entendem que ainda é precoce para que voltemos com as aulas no sistema presencial, pelo menos por enquanto. A vacina está chegando, vamos aguardar mais uns meses, de repente a gente consegue já, logo após a primeira etapa da vacinação, ter mais segurança para poder voltar com as crianças nas escolas. Pois é, minha gente, ontem algumas pessoas foram às redes sociais para reclamar sobre outras pessoas que, segundo elas, não atuam na linha de frente do combate à Covid-19 e que acabaram tomando a vacina, o que aí caracterizaria furar a fila. É sobre isso o comentário de hoje de Pérez Calassa. Estacionar o carro numa vaga proibida, reservada para um idoso ou para uma pessoa com deficiência, usar uma cadeira reservada para pessoas com necessidades especiais dentro de um banco, do correio, uma repartição pública, atravessar o sinal vermelho porque o outro carro está distante ainda, eu vou furando a fila. São práticas que, infelizmente, acontecem no dia a dia do brasileiro, a chamada lei de Gerson, ou o jeitinho brasileiro. Mas, quando nós nos colocamos no outro lado, quando nós chegamos naquela vaga, talvez levando alguma pessoa que necessite daquela vaga preferencial, para descer do carro uma pessoa que depende de uma cadeira de rodas, um idoso, uma idosa, ou quando você de repente vê um idoso tendo que descer ali na Rua Conceição, na pista, porque a vaga preferencial está ocupada por um carro que não é de um idoso ou de um cadeirante. Vemos que existe essa cultura no Brasil de se levar ou se tirar vantagem em tudo, encontrar uma carteira com dinheiro e documentos, tirar o dinheiro e mais uma vez jogar aquela carteira no chão para que outra pessoa encontre e devolva apenas os documentos. São práticas que, para alguns, claro que não é para todos, em todas as decisões são exceções, a grande maioria dos brasileiros tem um coração bom e pensa de forma correta. Mas o uso indevido de vagas
é uma prática comum. Vou estacionar o meu carro aqui rapidinho porque eu já volto. É jogo rápido, vou ali e volto. Agora, quando nós olhamos para o outro lado, quando nós somos as vítimas, nós achamos que é errado. Infelizmente também chegou agora um tempo de pandemia. Vemos em outros estados, em outras cidades, até mesmo políticos furando a fila para tomar a vacina antes daquelas pessoas que estão na linha de frente. Os fatos que circularam na rede social, não podemos dizer se é verdadeiro ou não, porque nem tudo que circula via WhatsApp são fatos reais e verdadeiros, verídicos, mas que se existem em outras cidades, em outros estados, se não vigiarmos o nosso município, aqui também pode acontecer. Sabemos que o secretário de Saúde também deu um pronunciamento hoje na Rádio Ipiranga, dizendo que não houve o fura-fila. Mas, para aquelas pessoas que propagaram a informação, ficou essa sensação de que algumas pessoas ainda levam o famoso jeitinho brasileiro muito a sério. E o governo federal anunciou hoje um investimento de 58 milhões de reais. Esses recursos viabilizam uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, voltada à valorização e à educação permanente dos profissionais nos postos de saúde de todo o país. Conasems me trouxe a ideia da gente investir na criação do canal Conasems SUS. Esse canal, ele permite dar amplitude e capilaridade nas nossas ações. Ele passa a ter uma terceira ponte, que é a interligação pela rede, pela net, de todas as UBSs, que é um outro programa. Então o Ministério está falando de um programa de interligação de unidades básicas de saúde via net, 100% delas. Está falando com o Conasems na criação de um canal que possa ser usado para divulgar e ensinar, e um programa de capacitação dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que é de uma outra secretaria. Essas ações chegam para mim, e aí nós juntamos as três ações, ou seja, interligar as UBS, que na primeira ideia visava principalmente prontuário digital. Esse era o foco da interligação das UBS. Nós temos prontuário digital no país inteiro, em 100%. Para você não repetir medicamento, não demorar na amnésia do médico, não solicitar que seja encaminhado exames, já estaria tudo dentro do prontuário digital de cada brasileiro. Esse é um programa. Juntando a capacidade de net, de digital, de preparação dos agentes comunitários. São 370 mil agentes comunitários no Brasil, e agora, numa progressão dessa capacitação, eles vão receber bom grau de conhecimento da área médica, do atendimento, do nível que possa ser feito para o agente comunitário de saúde. O canal do Conasems, a capacitação, a capilarização do SUS, a interligação das UBSs, os novos programas de capacitação de agentes comunitários e de agentes de combate à pandemia, isso tudo junto é uma grande virada. Isso é paralelo à vacina, paralelo ao combate ao coronavírus. São 58 milhões de reais numa primeira colocada e mais 140 milhões de reais que vai trabalhar junto da formação técnica para desenvolvimento dos programas, etc. Contratação de tutores, e aí vai todo o trabalho. Nós estamos dando um passo grande na melhoria do atendimento de saúde do nosso país. Divulguem isso, por favor, confiem no SUS. O SUS, ele é estruturado por pessoas voltadas para a saúde, voltadas para o cumprimento da missão, e estamos todos juntos. Nosso país é um só. Ele nunca foi dividido, ele nunca será dividido. Muito obrigado. Olha, realmente o SUS é um exemplo mundial de atendimento à saúde, de um sistema que realmente funciona, mas que tem muita dificuldade. A gente sabe das demoras, das dificuldades que muitas vezes as pessoas encontram para conseguir
um exame, até mesmo uma simples consulta, desde que ela seja especializada ou com um médico especialista. Então, já começa a acontecer aí um movimento de melhoria, né? E hoje, utilizando a internet, que é a grande ferramenta, justamente para levar formação, informação, aperfeiçoamento e agilizar o próprio atendimento, isso aí num nível bastante amplo, que é o nível nacional. Ontem você falava, Pérez, sobre a questão da internet na comunicação, a globalização da comunicação, e que todos os meios de comunicação precisam realmente partir para o meio digital. Você não vai ficar para trás. Claro que o atendimento à saúde também, né? Hoje esse prontuário universal que existe aí, até esqueci o termo, não é exatamente universal, mas é muito importante para que, independente de onde você esteja, as pessoas possam ser atendidas com agilidade, com tranquilidade e, acima de tudo, com segurança pelo médico que esteja dando o atendimento. Realmente a questão da tecnologia, a internet, é a tendência, não é um caminho sem volta, não vai voltar ao prontuáriozinho lá da fichinha de papel, né? Claro, e vai existir um tempo ainda para se, aos poucos, diminuir a questão de papel e ficar só no digital, com certeza, mas o que a gente pode perceber é que, muito em breve, talvez até mesmo, aquela questão de você ficar na fila do posto de saúde, para aguardar o posto abrir a porta para você pegar a tua senha, talvez isso também, muito em breve, se torne digital. E você não vai precisar mais ficar lá na fila do lado de fora até o posto abrir. Mesmo porque os postos, aonde as pessoas ainda precisam esperar até a unidade ser aberta, é um lado onde não tem cobertura, onde não tem, ou seja, um dia de muito sol ou um dia de chuva, ou você fica na chuva ou você não vai consultar. Então, a tecnologia ela vem para resolver essas questões e acredito que seja uma tendência para a questão do SUS também. E um outro ponto positivo que eu quero enaltecer, porque nós temos a tendência a reclamar do SUS. É uma tendência brasileira de sempre reclamar do atendimento. Mas o SUS serve de exemplo para muitos países. Sem dúvida nenhuma. Não tem atendimento público da maneira que o brasileiro tem. Então, chegando agora à questão tecnológica, prontuário digital, e com certeza muito em breve essa questão das filas também vai sendo diluído no atendimento através do aplicativo, e eu tenho certeza que é um caminho para melhoria, para melhorar, e como eu falei, é um caminho sem volta, a tendência é só ir melhorando e informatizando. Eu sou do tempo ainda que você ia no mercado e, né, era ali na esquina, onde você chegava no armazém, a mãe mandava fazer a compra e anotar no caderninho. Cadernetinha, né? A gente levava a caderneta onde o dono da bodega anotava, e você veja, né, quantas coisas mudaram, e em tão pouco tempo, né? Não vamos dizer que faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Era uma espécie de dois computadores, né? O caderninho do dono da bodega e o caderninho de quem ia comprar, né? Ele anotava no dele e anotava do comprador. Daí no final do mês, quando ia pagar, fazia a conciliação, estava certa a fatura, batia, paga, risca aquela folha e começa o próximo mês, né? Mas isso é no tempo em que havia o fio do bigode, né? As pessoas realmente honravam os seus compromissos, né? Não que hoje não seja feito sim, mas cada dia mais está mais difícil confiar nas pessoas, né? Que pena. Bom, o prefeito Sérgio Beliche esteve ontem em Curitiba. Ele participou de diversas reuniões com deputados e secretários de Estado, solicitando aí recursos e serviços para Palmeira. Com o deputado Plauto Miró, por exemplo, ele solicitou recursos para a construção de poços artesianos nas comunidades de Boa Vista e Cercado. Acompanhado do vereador Egon Krambeck, ele esteve na AGEPAR, onde solicitou estudos para que os moradores de Vitimarsum sejam de alguma forma beneficiados em relação aos pedágios. Afinal de contas, o pessoal de Vitimarsum realmente é judiado, né? Porque por um lado tem pedágio, por outro lado tem pedágio, aí para andar dentro do próprio município eles têm que
pagar pedágio, né? Já passou da hora de achar uma solução para isso. Essa briga do pedágio de Palmeira até Vitumarsum não é de hoje, né, Odmar? Tanto que é mais barato para o pessoal de Vitumarsum e até Campo Largo, onde o pedágio é mais barato e a distância é praticamente a mesma, do que vir aqui para Palmeira. Se houvesse a isenção do pedágio, teríamos com certeza muito mais pessoas de Vitumarsum vindo fazer as suas coisas na cidade de Palmeira, né? Seja banco, seja mercado, seja farmácia aqui. Hoje, muitos vão para Campo Largo porque o custo é menor e a distância praticamente é a mesma. O prefeito também solicitou obras que possam oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres nos acessos das comunidades pela BR-277. Ele também esteve com o vereador Lucas Santos, visitando o deputado estadual Emerson Bacil, onde solicitou a instalação de um posto da Ciretran em Palmeira. Olha, essa questão da Ciretran, até onde eu sei, há pouco tempo, aí no final do ano passado, já estava praticamente acertada a instalação da Ciretran em Palmeira, se bem que isso é uma novela que muitos já prometeram e até agora não aconteceu. Quem sabe agora, né, a coisa aconteça, o que seria um grande benefício, não só para a cidade de Palmeira, quanto também para outras cidades, como é o caso de São João do Triunfo, o caso de Porto Amazonas, que são atendidos aqui pela cidade de Palmeira, né? Essa questão da Ciretran é interessante porque parece ter aí alguma influência política, né? Porque de tempo em tempo vem a tentativa de se trazer a Ciretran, já chegou até a se anunciar a Ciretran para Palmeira, mas por enquanto um fator misterioso aí que não permite que se concretize. Não sei qual é o interesse ou qual é a razão que impede de se trazer a Ciretran para Palmeira. Realmente é um grande benefício não só para Palmeira, mas também para o pessoal de Porto Amazonas, principalmente, que depende muito da cidade de Palmeira, e é um anseio de longa data para que venha para Palmeira. Vamos desvendar esse mistério aí. O que impede da Ciretran chegar até aqui? A última reunião do Beliche ontem foi na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Ele foi recebido pelo diretor-geral, José Brustolin Neto, para quem solicitou o material fresado para obras nas estradas da colônia de Vitimarsum. E olha, Ponta Grossa hoje amanheceu sem transporte coletivo. Não durou muito tempo, às 8 horas da manhã os ônibus começaram a circular novamente, mas no período da manhã, que é aquele horário do rush, quando o pessoal está saindo realmente para trabalhar, os ônibus da aviação Campos Gerais nem chegaram a sair da empresa, da garagem da empresa. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação foi em protesto contra o que nós já anunciamos ontem, ou seja, o não pagamento da parte dos salários. Em abril do ano passado, por causa da pandemia, o sindicato e a empresa firmaram um acordo para que os pagamentos dos salários fossem em 2 parcelas mensais. Bom, o problema é que a segunda parcela de janeiro ainda não foi paga, está atrasada. O sindicato diz que se a VCG não realizar o pagamento, não resolver o problema, a categoria deve mesmo entrar em greve. Problema em Ponta Grossa de sempre essa questão do transporte coletivo acontecendo, né? Tem algumas novelas, estilo novela mexicana, né? Quando você pensa que é o último capítulo, tem alguma coisa nova. Então as greves, principalmente no transporte público de Ponta Grossa, é um outro mistério, né? É o problema para a população de Ponta Grossa que precisa. Claro, a greve durou algumas horas, mas quem precisava do ônibus bem cedinho para ir trabalhar, infelizmente, não teve atendimento. E, claro, os motoristas e cobradores também têm suas famílias e têm seus direitos a receber aquilo que a VCG deve e deve cumprir com a sua obrigação de patrão e honrar com as suas obrigações trabalhistas, pagando salário e tudo que é de direito dos seus funcionários. É uma pena que parece que só funciona assim, né? Toda vez tem que dar um susto para que alguma coisa seja feita. Espero que se resolva logo para que a população de Ponta Grossa não sofra tantas consequências desta greve. E parece que é isso mesmo, mas sempre a corda acaba arrebentando o lado mais fraco, a gente sabe disso, né? Mas infelizmente acaba arrebentando para o lado daqueles que realmente não tem nada a ver com peixe.
que é a população trabalhadora que tem todos os seus impostos descontados em folha, quer dizer, não só nega imposto, paga os seus impostos devidos, precisa do transporte coletivo, que é um serviço público, né, uma concessão pública, e aí a coisa não funciona e acaba se prejudicando justamente esta parcela da população a mais necessitada, né? Infelizmente, mais uma vez, esperamos realmente que a população não seja prejudicada dessa vez e, como disse o Pérez, que a coisa seja resolvida antes disso. E olha, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, ele é do PSB, disse hoje que a proposta do governo federal para os pedágios vai sim encarecer as tarifas. Segundo ele, essa proposta traz uma redução de preço muito pequena, com a criação de novas 15 praças de cobrança. O deputado disse que o sistema vai acabar elevando ainda mais os custos para aqueles que utilizam as rodovias paranaenses. Nós sabemos bem o que significa isso, né? Romanelli lembrou que os contratos prevêem um aumento de 40% nas tarifas após a duplicação das pistas. Será que o deputado tem razão, Pérez? Preocupante isso ou não? Com toda certeza é uma questão, para este momento, inaceitável achar que vai aumentar ainda mais praças de pedágio, principalmente aumentar os custos. Eu já fiz um comentário, inclusive aqui nos primeiros programas, defendi a qualidade de algumas rodovias, porém contestei a questão dos valores. Nós temos aqui a nossa praça de pedágio, aqui próximo de Porto Amazonas, uma das mais caras que existe, né? Então, assim que falar agora em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de inflação, em criação de novas praças de pedágio e a elevação dos custos, vai pesar no bolso do trabalhador, no bolso daquele que precisa usar a rodovia até mesmo para ganhar o sustento da sua casa. Então, nesse momento, eu também penso como deputado, é inaceitável que essa situação seja concretizada. É uma coisa incrível, né? Porque nós brasileiros pagamos uma carga grande, enorme de impostos, sabemos que é uma das maiores do mundo e grande parte dos serviços que deveria estar sendo custeado, que deveria reverter para a população justamente por conta do imposto que paga, aí acaba não tendo. Você, para ter uma estrada que preste, é preciso pagar o pedágio, mas então o que é que se faz com o dinheiro que é arrecadado com o IPVA? Justamente para garantir essa segurança, não é justamente para isso que se paga, para que as rodovias funcionem bem? Então não pode mais cobrar IPVA, está cobrando duas vezes. Você paga o imposto para ter a rodovia e depois para ter a rodovia você tem que pagar o pedágio. Sem falar que muitas vezes, né, que as rodovias foram entregues de mão beijada para as concessionárias que não precisaram investir um tostão para construir as rodovias, tinha contrato lá para duplicação, para obras de atendimento aos motoristas, serviços muitos que deveriam estar acontecendo e que não aconteceram, e são aí 30 anos cobrando essas taxas abusivas. Agora, mais 30 anos numa situação duvidosa como essa, gente, precisa parar de brincadeira com a nossa boa vontade e com o nosso bolso, né? Que o bolso, principalmente, não aguenta. Boa vontade o brasileiro até que tem, né? Mas bolso para ficar pagando tudo isso está difícil, né, gente? E olha, apesar do impacto na pandemia na economia, 2020 até que foi um ano bom para a economia do Paraná. Pelo menos é o que indica o total de empresas abertas no estado no ano passado. O relatório da Junta Comercial do Paraná mostra que o estado fechou o ano passado com um saldo de 159.398 novas empresas, um crescimento de 26,82% em relação a 2019. O saldo representa aí a diferença entre as empresas que foram abertas e as que foram fechadas e que constam lá no sistema da Junta Comercial do Paraná. Boas notícias, né, Pedro? Pelo menos empresas abrindo mais do que fechando. Pelo menos essa questão das empresas e questão de emprego, o Paraná, por enquanto, ainda está numa situação confortável, né? Claro que também já é um comentário que eu já fiz, há um emprego, porém há aí uma desvalorização no poder aquisitivo do trabalhador.
Então as pessoas estão tendo trabalho, estão tendo oportunidade, porém o que se recebe já não se compra o que se comprava um ano atrás. Hoje você vai no mercado, como quem já não ouviu aquele velho discurso de quem vai no mercado? Acredita, fiz essa compra aqui, 2 sacolinhas, gastei R$200. Né? Por quê? Porque o nosso dinheiro, infelizmente, perdeu o valor, não tem mais poder de compra. Tem as vagas de emprego? Sim. Porém, nosso salário, nosso dinheiro, não está conseguindo comprar aquilo que é necessário. Muito bem, e assim a gente vai encerrando então essa edição de hoje. Eu queria saber se o meu amigo Péricles, internauta ligado ali, ficou vendo aí quem participou conosco hoje. Alguém mandou um abraço pra gente aí, Pé? Hoje temos aqui a participação da Rosângela Oliveira, disse muito boa informação, parabéns. Você também pode participar, por enquanto nós temos as redes sociais, que é o Facebook, temos agora também o Instagram, vai lá, segue-nos na rede social. O Instagram está TV Onda Livre, você já vai nos encontrar. Muito em breve também teremos um número de WhatsApp à disposição a você que nos assiste para participar conosco, porque nós queremos aqui a sua participação. Facebook, Instagram, WhatsApp e também o canal do YouTube que estará disponível a programação. Agradecemos a sua participação no dia de hoje, aguardamos a sua presença conosco todas as tardes aqui amanhã e agradecer ao Odilmar, ao Alisson, ao Carlos da Técnica e ao Mário, que chegou para dizer tchau, né? Até amanhã. Ok, minha gente, obrigado aí pela participação de vocês. A gente volta na próxima edição amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.